Tudo isso depende da liberdade de expressão. Sim. É por causa disso, para mim, isso é o caso principal. E não te espanta um pouco que pessoas não só não se espantem com o aumento do controle, mas até peçam por isso? Se ele ultrapassou ou viola a Constituição brasileira e eu consigo mostrar isso, eu não sou responsável para resultados disso. Ele está responsável por isso. Acho que, para mim, quando um jornalista abre mão da missão jornalística e se tornar um ativista política, para mim é muito parecido do que vamos imaginar um médico que trabalha na emergência no hospital. O trabalho do médico é que quando alguém chega, tem que fazer tudo para salvar ele. Não pensa, ele é de direita, ele é da esquerda, o Bolsonaro chega atacado, é melhor que ele morre. Isso não é o papel do médico. Ninguém quer que o médico ficando julgando o valor de uma vida, baseado no... Não, quer o médico salvar todo mundo, independentemente de qualquer efeito isso tem na política. Exato. Para mim, o jornalista é a mesma coisa. O jornalista não tem o papel de decidir quem vou relatar para o público baseado em qual partido isso vai prejudicar, qual partido essa vai ajudar. Isso não é uma consideração legítima para um jornalista. É isso que acho que muitas pessoas não estão entendendo. Você estava falando dessa época do impeachment da Dilma, onde tinha a imprensa toda tradicional indo para uma mesma direção. E agora você tem uma capacidade, como a gente tem aqui, de fazer esse programa na internet, e hoje a informação ela se descentralizou, né? Você pode, você mesmo, da tua casa, do teu escritório, falar o que você pensa, dar sua opinião. Tudo bem, mas tudo isso depende da liberdade de expressão. Sim. É por causa disso, para mim, isso é o caso principal. Porque eu acredito muito no valor da internet, justamente para... descentralizar esse monopólio, né? Exatamente. E isso estava acontecendo. Isso está dando muito medo para facções poderosas. Claro, que sempre quer defender seu poder. Exato, perderam esse controle monopólio, da informação. E eu acho que todo esse regime da censura, que não está acontecendo só aqui no Brasil, só um pouco mais avançado aqui, mas na Canadá, na Reino Unido, na Europa, nas Estados Unidos, na Austrália, é sobre esse medo que eles têm que vai acontecer se nós perdermos controle de pensamentos da pública. E acho que isso foi causado principalmente por causa da saída do Reino Unido Brexit. Com Brexit, e depois, 3 meses depois, a vitória do Trump contra Hillary. E foi isso quando eles entraram em pânico. Meu Deus, não conseguimos aguentar ou permitir mais essa internet sendo livre. É perigoso demais. Não para a sociedade ou democracia, para nós, para nosso poder. É. E foi isso que causou esse regime de censura apareceu. E é engraçado que qualquer filme que você veja de distopia do futuro, é um povo com um monopólio de informação. Não tendo acesso, não tendo liberdade de expressão e sendo massacrado ou a informação única sendo pulverizada no cérebro das pessoas. Você acha que num futuro a gente pode caminhar para isso se a gente não tomar cuidado? Não tô falando de 5 anos ou 10 anos, mas que a gente pode ter um futuro meio desses filmes distópicos de no livro Big Brother. No livro nos Estados Unidos sobre Big Brother, o livro que todo mundo lê sobre entender o que é tirania. É o livro bem famoso do George Orwell, chama de 1984. Também é muito comum de ler isso também no ensino médio para... Não sei, mas nos Estados Unidos todo mundo está lendo para entender o que é tirania, o que é o perda da liberdade. E uma das coisas que o governo repressivo fez nesse livro, uma das coisas principais, criou um Ministério da Verdade. E o governo tinha o poder de decretar essa ideia é verdade, essa ideia é falso. E depois vamos proibir ideias falsas, ideias que nós consideramos falsas, para só o povo pode ouvir a verdade. A verdade definida pelo governo. O governo tinha o monopólio da verdade. É isso que também, quando eu estou ouvindo a Alexandre de Moraes justificando essa censura, falando que essa é desinformação. Isso é Ministério da Verdade. Ou seja, que durante a epidemia do Covid, tinha muitas ideias que foram proibidas, que foram provadas como verdades.
Então, não era só mentiras que foram censuradas, foi muitas No coisas. pacote, muita verdade, no que se provou verdade, foi proibido também. A origem do vírus, que eles mentiram, me disse que foi provado que vem do animais para humanos, que na realidade tem grande probabilidade ou possibilidade que vazou do laboratório no China. Na realidade, o governo dos Estados Unidos acredita agora que é bem mais provável que vazou do laboratório, mas isso foi proibido de falar. Se você falasse isso, né, foi ou também sem máscaras são eficazes, ou distâncias sociais, tudo isso é banido de questionar naquela época. E agora pessoas entendem que isso foi muito válido de que debater. Pode ser discutido, né? E não te espanta um pouco que pessoas não só não se espantem com o aumento do controle, mas até peçam por isso? Tem muita gente pedindo por mais controle, cada vez mais controle. De proibição. Mas só dos inimigos. Exatamente. Por exemplo, a esquerda brasileira ficou aplaudindo censura há muito tempo. Tinha um jornalista judeia, chama de Breno Altman, não sei se você conhece. Conheço. Então, ele é um crítica feroz do Israel, da guerra do Israel na Gaza. Ele foi censurado no último ano, ele foi processado criminalmente, ele foi investigado criminalmente, tinha postagens que foram retiradas e a esquerda está reclamando, meu Deus, isso é censura. Sim, é censura, a mesma censura que você está apoiando quando era contra seus inimigos, contra ideias que você não gosta. E só isso tem que acontecer, para eles precisam engolir um pouco o veneno que ele está dando para tudo. Entendi. É o famoso no dos outros é refresco, né? Conhece essa expressão no Brasil? Fala de novo. Eu não posso falar a expressão inteira, né? Pimenta no asshole dos outros é refresco. Existe em inglês? Taking the poison you're giving to others, or taking poison. É mais chique. Eu entendi que no Brasil um pouco mais agressivo. Exatamente, aqui no Brasil é mais agressivo. Fala. Vamos lá, o Célio Martini acabou de perguntar aqui, ó. Com as mensagens divulgadas sobre o Alexandre de Moraes, você acredita que vai ajudar, sem intenção, né, a anistiar os crimes do Bolsonaro? Como é que você se sente com isso? De ter um efeito colateral. Sim. Até hoje, tem muitas pessoas da direita brasileira que me acusam de ser responsável para o governo do Lula. Sim. E cada vez criticando o governo do Lula, foi eleito por tua causa. Todo mundo fala, é sua culpa. Ou também é minha culpa de destruir a Lava Jato. Eu falo, olha, não fui eu que forcei Sérgio Moro de fazer coisas inapropriadas, irregulares, até o antiéticos. Foi ele que fez. Eu só revelei o trabalho do jornalismo. Então, se você quer culpar alguém, culpa Sérgio Moro. Foi ele que fez Don't isso. Kill the messenger. Eu só mostrei. Sou só o mensageiro. É a mesma coisa aqui que estou falando para a esquerda. Se isso vai para a proteção do bolsonaristas e pessoas protestando no 8 de janeiro, não é minha culpa. É a culpa do Alexandre de Moraes. Ele deveria manter e ficar só dentro das regras, os limites do poder dele, e se ele ultrapassou ou viola a Constituição brasileira, e eu consigo mostrar isso, eu não sou responsável para resultados disso, ou ele está responsável por isso. Entendi. Para mim isso é muito claro. Ou vamos voltar para naquele médico que recebe o Bolsonaro no dia que ele estava quase sangrando para a morte. Da facada. O médico deveria falar, essa cara vai destruir nosso país, então vou deixar ele morrer. Ninguém acha que o médico deveria pensar dessa forma. Talvez ninguém, mas muito poucas pessoas. Porque isso não é o papel do médico, também não é o papel do jornalista.